Olá pessoal, tudo bem? Então, o Dexter aqui pergunta para nós: o deságio no Tesouro Selic a 0,20, somado essa taxa Selic, daria hoje um investimento equivalente a 110% do CDI num CDB, por exemplo? Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, para quem não sabe, esse 0,20 aqui é a taxa de deságio, ou seja, é um desconto com relação ao preço unitário de um Tesouro Selic. Então o papel fica cada vez mais barato, mais desvalorizado, e para quem já tem o papel, é um prejuízo na marcação a mercado se for resgatar agora. Então a pergunta ali do nosso amigo é o seguinte: essa taxa aqui, somada com a taxa Selic, daria um CDB de 110%? Vamos dar uma olhada nisso agora. Vou puxar aqui. Então vamos ver. Então a taxa do Tesouro Selic é a Selic, que é 1,9%. Vamos somar a 0,20%, o que daria esse número aqui, menos 1, vezes 100. Então, o Tesouro Selic comprado nesta taxa, ou seja, comprado na quinta-feira, 1º de outubro, ou provavelmente fique com essa taxa por mais uns dias ou até maior, vamos ver, dividido por 1,9 vezes 100, 110,7% do CDI. Olha isso, pessoal. Olha isso. Realmente, para entrar agora, Tesouro Selic pode ser muito bom. Pessoal, então, segura aí um pouquinho. Depois da vinheta, nós vamos procurar fazer aqui uma análise bem completa do Tesouro Selic, abordando várias dúvidas, vários cenários e várias coisas que podem acontecer com esse papel. Aguarda aí. Muito bem, então pessoal, vou abordar aqui algumas situações que eu acho que nós vamos conseguir falar da maioria das situações pelas quais aí os investidores estão passando. E nós temos então o seguinte, que definir o pressuposto. Para este vídeo, nós vamos usar como pressuposto que a reserva de emergência deve corresponder a 6 meses do gasto mensal da pessoa, certo? Então isso é o seguinte: se você recebe, supor, R$ 2.000 por mês e economiza R$ 400 e 1.600 você cobre as suas despesas, então os 6 meses de reserva de emergência correspondem a 1.600 vezes 6, R$ 9.600. Essa é a sua reserva de emergência. Veja que essa reserva de emergência cabe no valor, fica no valor inferior aos R$ 10.000, onde nós temos a isenção da taxa B3, o que é muito interessante. Então, gente, esses 6 meses, eu não concordo com uma reserva de emergência de 1 ano de gastos como recomendação geral. Isso eu acho que é para situações bem específicas, de profissionais liberais, de pessoas que dependem de comissão, depende de vendas para conseguir compor a renda. E, bom, aí para essas pessoas, esses profissionais, aí sim, 1 ano, 12 meses de gasto. Mas para a pessoa que está no mercado de trabalho formal, 6 meses já é mais do que suficiente. Então nós vamos ter assim, ó, quem está com a reserva formada no Selic 25, numa taxa de Selic mais 0,02 ou 0,03, não tem o que fazer. Fica lá, continua diversificando a sua carteira, investindo em outras coisas, reserva formada, certo? E vamos rezar para não precisar da emergência. Mas, se precisar da emergência, você vai resgatar com quanto de prejuízo? No estado atual, a gente vai mostrar a tabelinha, em torno de 0,5%. Esse é o prejuízo. O que corresponde a mais ou menos 2 meses, um pouco mais, de rentabilidade do Tesouro Selic. Olha, dada a situação atual de caos econômico e de pandemia, é um prejuízo que é ruim, mas é assim, não é o fim do mundo, certo?
sendo que vários fundos também estão transmitindo essa oscilação do Tesouro Selic, eu não vejo problema. Quem tem a reserva no Selic 23 ou no 21, que vai vencer agora, 1º de março de 21, está numa situação muito melhor, porque a oscilação de taxas nesses papéis foi bem menos intensa. Vamos ver aqui, ó, olha ali, ó, Selic 21, opa, aqui está um pouco desatualizado, peraí, deixa eu pegar aqui a outra tabela aqui. Essa aqui, gente, Selic 21, ó, descendo aqui até o dia 1º de outubro, olha aí, ó, ele estava em 0,02 lá no finalzinho de agosto, agora está em 0,07. Então, isso explica por que, por exemplo, muitos bancos digitais acabaram não transferindo essa perda de rentabilidade do Tesouro Selic, porque provavelmente eles têm acesso não só ao Selic 21, mas como a outras LFTs do mercado secundário mais curtas, certo? E aí eles conseguem, então, ter um equilíbrio bem maior nessas posições. Aqui o Selic 23, que começou o ano com 0,01, e agora está em 0,14, mesmo assim, bem melhor que o quase 0,21 do Selic 25, que é o mais penalizado na história toda, certo? Pois bem, então voltando aqui. Então, quem tem Tesouro Selic, qualquer um desses três, ou uma composição dos três para sua reserva de emergência, deixa lá. Espero que não aconteça nenhuma emergência, que você não precise sacar, que você resgate no vencimento, porque no vencimento todas essas taxas aqui ficam zeradas. E quem tem um papel, um Tesouro Selic, vai receber uma LFT inteira, ou seja, um PU inteiro de Tesouro Selic, certo? Que é o quê? Que é o preço que você pagou mais a taxinha. Bom, aqui como vocês estão vendo, eu escrevi isso aqui antes do dia 1º de outubro. Então, vamos colocar aqui a nova taxa. Então, se você está formando a reserva de emergência, eu não vejo problema em continuar formando no Tesouro Selic. É reserva de emergência. Emergência. É para usar numa emergência, ou seja, uma situação de saúde grave, uma tragédia pessoal, familiar, enfim, né? Uma situação de emergência mesmo. Já tem aportes, continue formando. Você vai conseguir comprar o Tesouro Selic mais barato agora e ele vai render mais até o fim do prazo. Então, é tudo de bom. É só ter paciência e ficar até o fim do prazo, 1º de março de 2025, que você vai ter toda a Selic com a taxa a mais. Isso para quem já tem aportes e tem dúvida se continua ou não. Então a minha posição continua, não tem problema. É que nem os outros títulos, quanto maior a taxa, melhor para comprar e ficar até o fim. Claro, é ruim para quem já tem, mas para ficar até o fim, comprar novos títulos e ficar até o fim, é ótimo. Outras situações aqui. Reserva de emergência em formação, mas ainda não tem aporte no Tesouro Selic. Bom, quer comprar com Tesouro Selic com taxa de 0,20% ou mais? Pode, é uma possibilidade. Outra possibilidade é o Tesouro Prefixado 23, e eu botei 3 asteriscos ali, com taxa maior do que 4%. Que seria uma reserva de emergência especial. Então, como é que a gente poderia trabalhar isso? Assim, gente. Tesouro Selic pagando aí 2,10% agora, com o Selic 1,9 mais o 0,20, o que nós temos? Nós temos que ele mal vai cobrir a inflação oficial, né? Então, é uma situação, vai ter imposto de renda, então ele vai acabar perdendo para a inflação oficial. Mesmo a oficial, muito criticada por vocês, ele vai acabar perdendo. Então, o único jeito de nós conseguirmos ter uma rentabilidade um pouquinho maior é acrescentando um pouco de prefixado 23. Mas aí, como é que eu faria isso? Eu faria da seguinte forma. Eu deixaria os meus 6 meses no Tesouro Selic como está e começaria a fazer uma outra reserva de emergência no pré-23 até chegar ao valor de 6 meses de gastos, ok? E aí fica lá.
Eu fico com 2 reservas? Por um tempo, sim. Como é que funcionaria isso? Se a emergência não acontecer, ótimo. No vencimento do pré-23, a gente vê o que faz. No vencimento do Selic 25, a gente vê o que faz. Pintou a emergência. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os 2 investimentos e vou ver em qual dos 2, eu realizando o resgate antecipado, eu perderia menos. Certo? Então, esse é um raciocínio muito interessante para ser usado. Então, você vai ter 6 meses no Tesouro Selic normal e vai ter mais 6 meses, ou 3, pode ser 3 também, no pré-23. E aí o que acontece? Como o pré-23 sofre uma marcação a mercado mais intensa que o Tesouro Selic, muito mais intensa, ele pode estar no negativo mais rápido que o Tesouro Selic. Mas como o Tesouro Selic também anda estando no negativo, eu acho que deixar assim uma reserva só em Tesouro Selic é a mesma coisa que botar todos os ovos na mesma cesta. É a mesma coisa. Então eu prefiro uma reserva mais dinâmica, com mais títulos compondo, e vários de vocês comentaram aqui, eu tenho um pedaço em Selic, um pedaço em poupança, um pedaço em CDB com liquidez diária, um pedaço em conta de banco digital. Tudo bem? É uma reserva mais dinâmica, uma reserva da onde você pode, chegou a emergência, pintou o problema, vai ter que resgatar o dinheiro, vamos ver da onde eu posso resgatar com menos prejuízo. Ou qual é o que está dando mais desvantagem? O que está dando mais desvantagem eu vou esperar recuperar, eu vou sacar o que não vai me dar prejuízo agora. Então aí você vai ter esse jogo de escolha, certo? Agora, colocar papéis mais longos do que 2023 aqui, para essa situação, é bem mais complicado. Você vai ter que ter muito tempo de maturidade do papel. Não estou dizendo que não seja possível, até é. Mas vai exigir muito mais tempo do papel. Então, pode se tornar um problema. Muito bem. Reserva de oportunidade. Já está formada em Tesouro Selic 25. Tudo bem. Espera a oportunidade acontecer, seja ela qual for. Quando acontecer, você resgata e cumpre o objetivo. E reserva de oportunidade em formação, de novo eu vou ter que corrigir aqui, porque agora a taxa está 0,20. Então assim, pode continuar formando Tesouro Selic? Pode. Mas aqui seria um caso, eu acho que mais formal, de sugerir mesmo uma diversificação grande, né? Então, assim, os fundos de Tesouro Selic, como uma reserva de oportunidade, provavelmente vai ficar poucos meses esperando a oportunidade, vai ficar ali alguns meses, menos de um ano, muito provavelmente. Um fundo de Tesouro Selic cabe muito bem, se encaixa muito bem. Por quê? Porque o efeito come cotas desse fundo vai ser muito pequeno. Se você ficar um ano e tal, vai ser muito pouco. Um CDB 100% do CDI ou mais, com liquidez diária, também pode ser muito bom para isso. Confira a saúde financeira do banco emissor no site bancodata.com.br, tá? Eu tenho vídeo no canal falando sobre segurança da renda fixa, tá? Em que eu mostro isso aí como fazer. Um fundo DI com taxa baixa e com um asterisco aqui, para que eu não seja mal interpretado, se a pessoa precisa de um resgate imediato e tal, não está errado, porque a diferença em um ano do Tesouro Selic para a caderneta de poupança é centavos. Eu já fiz um vídeo mostrando isso. Eu não vejo problema a pessoa deixar na caderneta de poupança um período curto aí. Eu não vejo problema para ela ter rapidez e facilidade, ela abre mão de poucos centavos de rendimento durante alguns dias. E nos últimos dias, no último mês de setembro, em particular, a poupança não perdeu, o Tesouro Selic perdeu. Então a gente não pode ser tão linha fechada, tão cabeça dura com a carteira de poupança, que claro que não é um investimento, assim, não é para você formar patrimônio, ganhar patrimônio. Mas, nesse contexto aqui, com esse asterisco, certo? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, pode ser usado sim, e tá certo. Olha, quem tinha reserva de oportunidade na poupança não passou por esse perrengue aí do Tesouro Selic.
ficar com rentabilidade negativa durante um mês, né? Bom, pessoal, então essas situações aí eu acho que eu cobri mais ou menos o que está acontecendo com todo mundo. Agora, vamos tentar pensar a taxa máxima. Até onde vai parar isso, né? Até onde ele foi assim, saindo ali de zero... Vamos ver aqui. Saindo ali no comecinho de setembro de 0,03, ó, e não parou. E não parou. Em um mês foi para 0,20. Algo assim realmente inimaginável. Eu acho que já fazia anos que o Tesouro Selic não tinha rentabilidade negativa. Realmente é algo surpreendente, algo inédito. Olha, nos últimos 10 anos eu acho que isso aí não acontecia. Tá? Eu sei que houve aí um grande estresse em 2002, quando o deságio no Tesouro Selic era na casa de 1 a 2%. 1 a 2%. Hoje está em 0,20% e já está um escândalo, né? Então lá em 2002 era na casa de 1 a 2%. E aí houve uma marcação a mercado mais intensa que pegou o mercado de surpresa e todos os fundos ficaram com prejuízo. Foi assim uma coisa muito ruim na época. Está acontecendo algo de novo nesse sentido, mas numa escala muito menor. Então, pessoal, eu falei para vocês que eu queria ver o leilão, e já tem um vídeo no canal aí que eu publiquei às 6 da manhã de hoje. Dá uma olhadinha ali no leilão da quinta-feira, 1º de outubro. E juntando os dados do leilão do dia 24 de setembro, onde teve leilão de Tesouro Selic e de pré-fixado, mas pré-fixados com prazos diferentes, tá? Eu vou fazer as minhas considerações. Então, assim, ó, em 24 de setembro, uma semana atrás, o Tesouro pré-fixado para abril de 21 foi negociado a uma taxa de 2,20%, num volume de 35 bilhões de reais. É dinheiro, né? É uma grana considerável. Mesmo para leilões, isso aqui é mais da metade de todo o volume do Tesouro Direto. Então, é um dinheiro importante que está ali para abril de 21, ou seja, 6 meses, um pouquinho mais, 35 bilhões de reais, rendendo só 2,20% em um ano. Ou seja, isso aqui é taxa tudo anual. Ou seja, ele vai render aproximadamente 1,1% até lá. E o Tesouro Selic, que vendeu só 100 milhões de reais, a 0,12. E o 23 sem demanda. O que nós temos no leilão do dia 1º de outubro? Aqui eu não vou aprofundar muito, mas só vou dar as informações essenciais para a gente entender o que eu quero afirmar. O prefixado para outubro de 21, 2,94, já presumindo uma Selic de 2,75, uma Selic maior, com volume financeiro não tão grande quanto o leilão anterior, 11 bilhões, certo? E o Tesouro Selic a 0,29, mais do que dobrou de uma semana para outra, mais do que dobrou a taxa da LFT 26, 1 bilhão. Aí já vendeu 1 bilhão. Aí já não foi tão troquinho assim. Foi um volume pequeno, mas não tão troco assim. E o 23 continua sem demanda. Pois bem, a 0,20, o que nós teríamos? Nós teríamos um Tesouro Selic pagando 2,10 e a 0,30, 2,20. O que eu pensava até o leilão do dia 1º, até esse leilão aqui, eu pensava que a taxa iria até 2,20. Por quê? Porque bate, ou seja, a taxa extra do Tesouro Selic 25 iria até 0,30. Eu achava isso. Por quê? Porque empata com a rentabilidade deste prefixado aqui, no qual os tubarões já investiram 35 bilhões de reais. Né? Bastante dinheiro. Mas, com esse dado aqui, e a gente sabe que o que acontece no leilão é transmitido por Tesouro Direto e está sendo transmitido muito rápido o que aconteceu com as LFTs, está passando por Tesouro Selic. Então, gente, eu acho que isso aqui também virá rápido para o Tesouro, e aí a gente continua com a pergunta, aonde vai parar? E aí eu não quero, assim, falar nenhum alarmismo, mas a gente tem que falar
possibilidades reais. É possível que o mercado esteja mirando agora nesta taxa aqui, 2,94. Então, gente, olha, vai parecer um absurdo o que eu vou falar, mas é uma coisa possível. Eu deixaria a maior parte das fichas acreditando talvez numa estabilidade em 0,30, Selic mais 0,30 para o Tesouro Selic. Mas, em virtude desse dado novo aqui, desse resultado de leilão, eu não me surpreenderia se ao longo das próximas semanas nós chegássemos a ter Selic mais 1%, ou Selic mais 0,94%, como está aqui. Eu não me surpreenderia. O que a gente poderia esperar que anularia talvez esse movimento? Uma alta da Selic. A Selic voltar para algo tipo 2,5 ou 2,25 na próxima reunião. Eu acho que isso aí iria parar bastante essa demanda em cima do Tesouro Selic, porque vejam, a 2,20, ó, o Selic 26 a 1,9 mais 0,29 dá aproximadamente 2,20, ele já voltou a vender 1 bilhão. Então, quer dizer, se for 2,25 aqui, ele vai vender 1 bilhão sem ter taxa extra, certo? Por quê? Porque ele a 2,25 ele já vai estar mais interessante. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que esse 0,30 a gente vai ver no Tesouro Direto em algum momento, talvez seja rápido, como tem sido, eu venho falando isso nos vídeos dos leilões, e está acontecendo. Então, e qual seria o teto para isso? O teto seria 1%, Selic mais 1%. Qual é o racional? Qual é a base? Eu estou tirando isso da minha cabeça? Não, eu estou tirando isso desse número aqui. Eu até vou deixar numa outra cor aqui, para ficar mais destacado. Agora não ficou o número, né? Muito bem. Então, gente, esse número aí, 2,94, eu estou tirando daí esse número mágico para vocês, tá? Bom. E agora, gente, eu quero mostrar uma coisa aí muito xarope, mas que acho que merece uma explicação e merece uma coisa para a gente ter uma noção, assim. O que a gente, em tese, está perdendo, né, com o Tesouro Selic? É esse número vermelhinho aqui, ó. Esse número vermelhinho representa o quê? Representa o que o papel decaiu com relação à cotação do dia anterior. Então, no dia 14, ele sendo cotado a 10.678, ele perdeu R$ 3,37. É isso que quer dizer. Vejam que quando a taxa ficou estabilizada em 0,10 por esse curto período aqui, ele até teve ganho, ó. Vejam ali? Pois bem, então quando estabilizar essa taxa, para quem está nervoso, quem está preocupado, quando ela estabilizar, seja em qual nível for, ele volta a render de forma linear como ele sempre rendeu. Tá? Isso é importante a gente saber e lembrar. Outra coisa, quanto mais essa taxa sobe, maior o impacto. Então, quer dizer, subir de 0,04 para 0,05 é completamente diferente de subir de 0,17 para 0,18. Por quê? Porque aumenta a distância mais ainda com relação ao valor final, ao valor nominal dele, que é uma LFT, tá? Então vejam que, indo de 0,17 para 0,20, ele caiu R$16 só na diferença de cotação. Vejam aqui do dia 1º para o dia 30. E o que mais que eu coloquei aqui para informar vocês? Esse número aqui na coluna H, que número é? Vamos focalizar o número e a fórmula aqui em cima, gente. Olha ali, ó. Isso aqui é a cotação do dia anterior multiplicado pela taxa Selic elevado a quanto, gente? A um dia de 252 dias úteis. Então aqui eu estou transformando a taxa Selic de anual para diária e estou somando ao título. Como se ele tivesse ficado congelado na taxa de 0,003. Ou seja, o que quer dizer essa coluna H? Isso aqui significaria o preço que o papel teria se não tivesse acontecido esse vendaval aqui. Se não tivesse acontecido esse vendaval, o papel estaria em 10.690 não é 93, agora é 94, porque a gente está falando com o dado já do dia 1º de outubro. Então, 10.694, mas o papel está custando 10.615. O que é essa diferença? Essa diferença, quando é que você ganha?
certo. Você ganha certo no dia do vencimento. No dia do vencimento, essa diferença deixa de existir e você vai receber. Porque a taxa vai ser zero. Você vai receber o 0,20 de hoje, mais a Selic, o que vai dar zero, certo? Vai ser zerado porque você vai receber tudo. A marcação do mercado fica zerada no dia do vencimento, tá? Isso aí fizeram essa pergunta pra gente também em outro vídeo. Então, pessoal, assim, ó, é que a gente tem que investir com mais foco, com mais objetivo. Se o foco é a reserva de emergência no Tesouro Selic, vai ficar lá até 1º de março de 2025. E a gente não vai se angustiar com o que acontecer no meio do caminho. É a mesma coisa que eu falo para os tesouros especiais longos. Pode vir uma margedon entre o dia da compra e o dia do vencimento. No dia do vencimento você vai ter inflação mais tantos por cento. Não importa o que acontecer no meio. É só a gente olhar o gráfico da pandemia. Tudo que aconteceu ali no meio não importa. Quando as taxas ficam iguais, e eu já mostrei vídeo disso, quando as taxas ficam iguais, seria assim, ficou kits com a marcação do mercado, né? Porque a taxa fica igual. Quando uma fica igual à outra, taxa de compra igual à taxa de resgate, tudo fica igual. Não importa o que acontece no meio. A mesma coisa que o Tesouro Selic. Esses menos 0,5% que ele está perdendo, isso aqui é o preço de... é a rentabilidade de setembro, tá? Foi menos 0,46, tá? Então eles pegaram o preço do último dia de setembro de resgate com o preço de compra do último dia de agosto. E então, gente, isso aqui some, tá? E aqui 0,63 seria para hoje. Para hoje, que eu estou gravando o vídeo, 1º de outubro, vocês que estão vendo o vídeo no dia 2 de outubro, isso aqui é a rentabilidade acumulada do dia 31 de agosto para cá, menos 0,6, né? E aí, se a profecia se concretizar de a Selic mais 1%, esse prejuízo aí vai ficar bem maior, vai ficar aí na casa de uns 4, 5%. Eu não parei para fazer a conta, mas de cabeça é o que eu estou estimando. Então, gente, assim, ó, tem que ter muita cabeça fria, muito foco no objetivo, no longo prazo, e seguir as nossas indicações iniciais das situações, tá? Só revisando aqui, 6 meses de gasto na reserva de emergência, se ela está formada, fique tranquilo e não faça nada, continue investindo nos outros papéis. Se está formando, continue aportando no Tesouro Selic 25, não tem problema, pegando taxas mais altas é melhor, assim como para todos os demais títulos do Tesouro Direto. Se você tem uma reserva de emergência em formação, você pode pensar em compor uma outra reserva. Você completa os 6 meses no Tesouro Selic 25 e faz mais 6 meses no pré-23. Se acontecer uma emergência, somente se acontecer uma emergência, você vai comparar os dois e ver qual que está rendendo mais, qual que está rendendo menos, e você vai resgatar o que não tiver prejuízo, certo? Porque o que tem prejuízo, no vencimento esse prejuízo se desfaz, certo? Prejuízo de eventual marcação ao mercado. Reserva de oportunidade formada no Tesouro Selic, beleza. Quando aparecer a oportunidade, você resgata. E reserva de oportunidade em formação, aí você pode continuar aportando no Selic 25, você pode fazer um aporte num fundo de Tesouro Selic, num CDB 100% do CDI, num fundo DI com taxa baixa, ou até mesmo na cadeia de poupança, se for ali para poucos meses, jogo rápido, você não vai ter perda nominal. E isso também é uma coisa importante que as pessoas não comentam. Bom, gente, meia hora de vídeo. Muito obrigado pela audiência. Eu espero ter sido bem completo, ter aí atendido a todas as dúvidas, tá? E assim, o mar à frente não tá calmo, não tá calmo. Se vai vir mais estresse no mercado financeiro, eu espero que esse estresse não venha para a cabeça do investidor, que aí é muito pior. Então vamos tentar manter a cabeça calma, tranquila, no lugar, para encarar bem essa tormenta e chegar lá no fim com muito mais do que a gente tem hoje. E isso vai acontecer. É só a gente ter a disciplina, o aporte regular e não se deixar contaminar por informações cruzadas do mercado financeiro. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.